Olá, hoje a gente vai mergulhar num mecanismo farmacológico bem específico, o do enalapril. Como ele, sendo um inibidor da ECA, afeta a função renal, mais precisamente a filtração. É um ótimo exemplo de como um remédio interage com nossos processos fisiológicos, né? Para começar, o enalapril inibe a tal da enzima conversora de angiotensina, a ECA. Por onde a gente começa para entender o impacto disso lá nos rins? Bom, o ponto-chave é entender primeiro o que a angiotensina 2 faz. Ela é produzida justamente pela ECA, né? E tem efeitos bem fortes no corpo. Primeiro, ela causa uma vasoconstrição sistêmica, ou seja, aperta os vasos sanguíneos no corpo todo, o que sobe a pressão arterial. E também aumenta a aldosterona, que mexe com sal e água, mas, para o rim, o mais interessante é outra ação dela. Certo. E qual seria essa ação mais, crucial para o rim? É uma ação bem particular lá no glomérulo, que é onde o sangue é filtrado. A angiotensina 2 contrai mais a arteríola eferente. A referente, a que sai do glomérulo, isso. Exato, a que drena o sangue. Ela contrai mais essa arteríola de saída do que a aferente, que é a que leva o sangue para lá. Essa diferença na contração é fundamental. Entendi. Então tá, se o enalapril bloqueia a ECA, a gente tem menos angiotensina 2. O que acontece com essa dinâmica vascular no rim? Menos vasoconstrição geral, imagino. Isso, correto. Menos angiotensina circulando significa menos resistência nos vasos do corpo todo, o que ajuda a baixar a pressão, claro. Mas, voltando para o rim, que é o nosso foco aqui, também significa menos constrição naquela arteríola eferente. Na verdade, o que acontece é uma dilatação relativa desse vaso de saída. Uma dilatação na saída do filtro. E como isso impacta a filtração em si? A taxa de filtração glomerular, é a TFG, né? Exatamente, a TFG é ela que mede quanto o rim filtra por minuto. E é aqui que a coisa se conecta. Normalmente, a angiotensina 2, ao apertar mais a saída, a eferente, ajuda a manter a pressão dentro do glomérulo. Ah, Pensa como se aumentasse a pressão da água ali dentro, a pressão hidrostática glomerular. É essa pressão que empurra o líquido do sangue para fora, para ser filtrado. e entendi. Então, em condições normais, a angiotensina 2 meio que garante que a pressão ali no filtro esteja boa para filtrar, mesmo se a pressão geral cair um pouco. Perfeito. É um mecanismo para proteger a filtração. Agora, quando a gente usa o enalapril, a gente tira esse efeito. Sem a angiotensina 2 para contrair a saída, A arteríola eferente relaxa, dilata, isso, e com essa dilatação na saída, a pressão lá dentro do glomérulo cai. faz sentido. Menos resistência na saída, a pressão interna diminui. Exatamente. Essa queda na pressão hidrostática glomerular, que é a força motriz da filtração, leva diretamente a uma redução da taxa de filtração glomerular. Às vezes isso é até mais acentuado se a pressão que chega ao rim também estiver mais baixa, por causa do efeito do remédio no corpo todo. Certo. Então, acho que o ponto central é esse. Enalapril bloqueia a ECA, menos angiotensina 2, isso dilata a arteríola eferente, diminui a pressão dentro do glomérulo e, como resultado, a TFG cai. Exato. E essa preferência da angiotensina 2 pelo arteríola eferente é o que torna esse mecanismo tão, digamos, específico. Fisiologicamente, é um jeito do rim controlar a filtração. Ao bloquear isso com enalapril, a gente mexe diretamente nessa regulagem fina e a consequência esperada é essa queda na QFG. Fica bem claro, então, como a ação lá na enzima ECA acaba tendo um efeito direto na hemodinâmica dentro do rim. Essa dilatação da arteríola eferente é realmente o ponto nevrálgico para entender a redução da TFG com o enalapril. Perfeitamente resumido, mostra bem como a farmacologia se conecta com a fisiologia renal num nível de detalhe impressionante, né? Mexer em uma única enzima desencadeia toda uma cascata de eventos com impacto direto na função do órgão.